Você pegou aí, Romero? Muito bem, a nota triste dessa segunda-feira, uma professora morreu e 3 pessoas ficaram feridas num ataque numa capital, na escola aqui da capital, uma escola estadual. O Vitor Moraes acompanha tudo, já trouxe inclusive a palavra do secretário da Segurança e também da Educação de São Paulo. Vitor, queria que você então atualizasse, infelizmente, a situação muito triste desta segunda-feira aqui em São Paulo. Vitor. Pois é, Marcelo, nós permanecemos em frente à Escola Estadual Tobazia Montoro, né, na Vila Sônia, em São Paulo. Um movimento muito grande dos policiais, desde as 7h30 da manhã, quando aconteceu esse ataque. Um movimento também grande da imprensa, muitos jornalistas de todo o estado acompanhando essa nota triste dessa segunda-feira. Como você disse, o secretário de Segurança Pública esteve por aqui, o secretário de Educação também esteve por aqui. Esse ataque à faca por um aluno de 13 anos dessa escola que acabou matando uma das professoras de 71 anos. Ele que, assim que ele entrou na escola com uma faca, já foi diretamente a essa professora, aplicando diversas facadas nas costas. Ela foi levada para um hospital com uma parada cardiorrespiratória, mas infelizmente não resistiu. Outras 3 vítimas, 2 professoras e 1 aluno, foram socorridos e estão estáveis. A informação foi confirmada pela Polícia Civil e pela Polícia Militar aqui de São Paulo. Esse menino que cometeu o ataque estava na 8ª série e ele foi imobilizado por uma professora até a chegada da polícia, que chegou rapidamente, e ele foi encaminhado aí para o 34º Distrito Policial e está detido. O agressor entrou na sala de aula já provocando todo esse tumulto, todo esse caos, estava com uma faca na mão e foi direto aí no alvo. Seu primeiro alvo já foi a professora, e depois nós pegamos um trecho das imagens das câmeras de segurança, todo o tumulto, toda a correria dos alunos e dos professores para fugir desse agressor. Segundo a Polícia Civil, a ideia desse agressor era esfaquear professores e alunos e depois se matar, o que ele não acabou conseguindo. Ele deixou uma carta para os familiares. Isso, Marcelo, já tinha sido previsto, conversando com alguns alunos, e também por essa carta, pela atitude dele nas redes sociais. Era uma atitude já premeditada, ele já estava pensando em cometer esse ataque há pelo menos 2 anos e deixou uma carta, inclusive, para os familiares se desculpando por isso. Nós conversamos com um estudante da sala, que é da mesma sala de aula desse agressor, desse assassino, e ele disse que tentou fugir e pelo fato de ele ter tropeçado, torcido o pé, ele caiu e saiu da mira aí desse agressor. Vamos ouvi-lo. Paulo, trazendo todas as informações, vamos acompanhar então a sonora. Ele chegou com a máscara preta de caveira e foi apunhalar a professora nas costas e apunhalou também na cabeça. Na hora, a sala inteira começou a correr, eu corri, só que eu caí e meio que torci o pé. Aí ele estava atrás de mim, eu consegui correr e me escondi. E aí eu esperei os policiais me atenderam.
Pois é, nas redes sociais, Marcelo, esse agressor, ele disse que o ataque, inclusive ele fez uma postagem hoje de manhã, antes de vir para a escola, falou que o ataque aconteceria realmente hoje, que ele esperou a vida inteira por esse momento e que ele queria que tivesse pelo menos uma morte. Na mensagem ele ainda pede que desejem sorte a ele. A professora de 71 anos, que acabou infelizmente falecendo, ela chegou a separar uma briga desse mesmo rapaz com um outro estudante na semana passada, esse agressor que também é acusado de cometer aí atos racistas. Nós tivemos a publicação e também a mensagem do governador Tarcísio de Freitas lamentando toda essa situação, e nós aproveitamos também aqui para dar qualquer tipo de mensagem positiva e suporte e força para todos os familiares dos alunos e também dos professores desta escola aqui na Vila Sônia. Marcelo. Vitor Moraes trazendo todas as atualizações deste caso muito triste aqui nesta segunda-feira. Claro que ele vai continuar acompanhando. Daqui a pouco você volta ao longo da programação da Jovem Pan. E nós lembramos que nós tivemos o episódio justamente em Suzano em 2019. Vocês se lembram, né? Naquela oportunidade foram 2 agressores e nós tivemos 7 mortes em Suzano. Inclusive eu acompanhei pessoalmente essa cobertura, que também trouxe uma grande repercussão no Brasil, e fica sempre a questão de você noticiar, mostrar às pessoas a forma como eles agem e uma possibilidade de uma sequência de outro ato acontecer. A gente vai começar falando desse ataque a uma escola na Vila Sônia, na zona oeste da cidade de São Paulo. Foi por volta das 7h20 da manhã que um adolescente de 13 anos entrou na unidade de ensino e esfaqueou 2 alunos e 4 professores. A professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no meio da manhã. O adolescente feriu as vítimas logo após a abertura dos portões da escola estadual Tomásia Montoro. De acordo com relatos dos estudantes, o agressor entrou na sala logo pela manhã com uma máscara preta e começou a golpear uma das professoras pelas costas. O adolescente, que é aluno da unidade de ensino, acabou contido pelos policiais. Vários pais ficaram desesperados na porta do colégio em busca de informações sobre os filhos, claro, né? E muitos alunos relataram momentos de pânico durante esse ataque. Contaram que quando a confusão começou, eles correram e se esconderam. Estudantes e professores reforçaram as portas com cadeiras para que o adolescente não entrasse. Um aluno disse que houve uma briga na semana passada, em que o autor do crime teria feito ataques racistas a outro aluno. O adolescente, xingado de macaco pelo autor das facadas na semana passada, não teria ido à escola hoje. Mas o estudante que o defendeu durante os xingamentos foi atacado hoje. Outro aluno da unidade de ensino falou com a imprensa e a gente vai ver a fala dele. O que aconteceu hoje? Ele veio com uma faca, saqueou as costas dela e parece que aqui na cabeça também. Foi a professora mais idosa. A Beth. Como você partiu? Não, braço. Na hora que estava comigo, eu caí e ele estava bem atrás. Eu consegui levantar, e as outras crianças? As outras crianças fugiram também. Graças a Deus, eu tirei da minha sala, só a Passarelli, boa tarde, Vinícius. Oi, Rafael, boa tarde a você e bom dia ainda, né? Você, todo mundo que nos acompanha. Bom dia, né? Isso, bom dia. Eu estou bem aqui em frente à Escola Estadual Tomásia Montero, aqui na zona oeste de São Paulo, no bairro da Vila Sônia, onde, como você já bem introduziu, um ataque ocorreu logo no início da manhã, por volta das 7h30 da manhã. Era a primeira aula aqui na escola estadual. Um adolescente de 13 anos acabou atacando diretamente uma professora pelas costas. Essa professora de 71 anos chegou a ser socorrida agora pela manhã, logo após o ataque, né? Logo após o agressor ser detido. Mas, infelizmente, como você já disse, ela acabou não resistindo a esses ferimentos e morreu no hospital. As informações por hora por aqui, Rafael, são de que algumas professoras ainda estão dentro da unidade, elas estão sendo ouvidas ainda por policiais civis e também a PM, que está presente desde o ocorrido. Também uma parte dos investigadores já está aqui no 34º Distrito Policial, que agora vai tocar essas investigações para entender de fato as circunstâncias desse mais
um ataque à escola, né, que a gente tem aqui no país, situação muito triste, e a gente tem acompanhado aqui desde cedo o desespero de alunos e pais e funcionários também diante desse caso de violência aqui na Zona Oeste de São Paulo, Rafael. Vinícius, me conta também algumas informações. Inicialmente a gente achava que era um professor e 2 alunos, já teve o secretário de Segurança dizendo que foram 4 professores. Quantas vítimas agora, nesse momento, já foram identificadas e onde elas estão? As informações que passaram até o momento aqui pra gente, Rafael, é que teve essa professora que ficou mais gravemente ferida e acabou, infelizmente, morrendo, de 71 anos, e outras 3 professoras também teriam ficado feridas. Uma delas com ferimentos um pouco mais graves, ferimentos nos braços. Essa professora continua internada em estado estável, segundo o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Outras 2 professoras também envolvidas ali no momento, que tentavam proteger os alunos e também conter o agressor, também ficaram feridos, mas de uma forma mais superficial. Elas foram atendidas, também passam bem. Então a informação por hora é que, além da professora que acabou infelizmente morrendo, essa outra professora que teve alguns ferimentos mais profundos, né, principalmente na região dos braços, continua internada, mas a situação dela é estável. O que a gente pegou aqui de relato, Rafael, é que esse aluno, ele entrou primeiro na sala do 8º ano, que é a sala onde estava a Elizabeth, que acabou morrendo. Os alunos relatam que ele entrou na sala com uma máscara de caveira, portando uma faca, e que ele já teria ido diretamente na professora, fazendo os ataques, inclusive, pelas costas dela, dando várias facadas ali na região das costas e do pescoço. E depois ele entrou numa sala ao lado, que era do 7º ano. Ali a professora que estava nessa segunda, os alunos também já estavam ouvindo uma gritaria, ouvindo uma movimentação estranha. E essa professora, inclusive, chegou a tentar impedir que o aluno entrasse na sala. Os alunos, ela estava com um saco de lixo ali em frente à porta para que ela não ficasse abrindo. Então, por conta disso, o aluno ainda teve um pouco de dificuldade para entrar, porque a professora também pressionava a porta para que ele não entrasse, mas ele acabou entrando e também golpeando essa professora na região dos braços, principalmente, e é ela quem está internada neste momento, mas em situação estável, segundo o governo do estado. As crianças, neste momento, todas, claro, muito assustadas, tentando se esconder. Neste momento aí que houve uma briga com a segunda professora, os alunos conseguiram sair da sala e eles começaram a ser levados por outros funcionários da escola e até por policiais militares que já chegavam naquele momento. Policiais aqui da ronda escolar que passavam por aqui foram acionados. Esses alunos ficaram em uma outra sala, trancada, claro, enquanto esse estudante agressor que estava com a faca era contido. Um outro relato bastante importante por aqui, Rafael, do próprio secretário de Segurança Pública, é que uma das professoras foi quem conseguiu conter o aluno no momento dos ataques, conseguiu imobilizar ele, inclusive tirar a faca da mão dele, e foi neste momento que os policiais militares também chegavam. E aí eles conseguiram deter e depois, enfim, conseguiram conter toda a situação. E esse estudante foi levado à delegacia, ele está apreendido neste momento, um estudante de 13 anos. Então, o relato aqui do secretário é de uma atitude heróica de uma das professoras, de nome Cíntia. A gente ainda não tem muita informação se ela está aqui na escola neste momento ou se ela já está na delegacia prestando depoimento. Ela está muito assustada, claro, assim como a diretora da escola, mas a informação é de que elas não foram feridas e passam bem. Rafael. Vinícius, te perguntar umas coisas relacionadas ao adolescente. Primeiro é que provavelmente ele já deve ter sido apreendido, né? Deve ter sido levado. Outra coisa que eu queria saber é que a informação que a gente tem, que uma mãe passou pra gente, é de que ele teria se envolvido numa briga semana passada, quando ele teria feito xingamentos racistas com outro aluno. Você realmente assistiu essa história e há relatos do que ele dizia na hora dos ataques, se ele disse alguma coisa, se foi um ataque silencioso? Olha, o relato que a gente colheu aqui de alguns alunos é de que, de fato, esse aluno de 13 anos se envolveu em uma briga na semana passada com um outro aluno. E aí, segundo o relato de um dos estudantes que teria presenciado essa briga, no meio dessa briga com o colega, ele teria feito alguns xingamentos racistas. Esse aluno que brigou com o agressor na semana passada não veio para a escola nessa manhã. A gente não está muito claro ainda se ele seria um dos alvos do agressor, mas os relatos que a gente colheu por aqui é de que depois dessa briga da semana passada, a professora, que infelizmente acabou morrendo, foi uma das responsáveis por conseguir apartar no momento ali a discussão, e que o aluno teria ficado muito irritado diante de toda a situação e que teria, sim, prometido alguma espécie de vingança, ou que teria falado que agredia para agredir o colega e também
a professora. A gente tentou mais relatos sobre essa questão da injúria racista, mas só um aluno relatou isso, outros ficaram sabendo da briga, mas não presenciaram exatamente o momento. Então a gente precisa ainda aguardar toda a investigação da Polícia Civil para confirmar se de fato há essa conotação racista na história toda, mas o que a gente sabe sim é que houve uma briga na semana passada envolvendo esse agressor de um outro aluno que, como eu disse, não veio hoje aqui para a escola, e que essa briga teria sido o início de toda a desavença que acabou nessa tragédia de hoje. Os alunos e os pais por aqui, Rafael, também relatam que a escola já tem um certo histórico recente de brigas envolvendo alunos e também de casos de bullying. Então, alguns pais relataram essa preocupação mesmo de que algo pudesse acontecer em algum momento. É uma escola de tempo integral, né? O governo do estado de São Paulo tem essa política bastante abrangente de escolas de tempo integral, principalmente aqui na capital paulista, e os alunos acabam ficando o dia inteiro aqui nessa escola. Então, segundo o relato de alguns pais, falta uma certa estrutura, até mesmo de profissionais, para que deem atenção a esses alunos durante todo o período em que eles ficam na escola. E aí o relato é que, principalmente ali no período da tarde, quando eles estão mais ociosos e fora da sala de aula, há muitos casos, sim, de briga, de discussão, de empurra-empurra e também de bullying, que a gente sabe que é algo bastante comum nas escolas brasileiras e, normalmente, pano de fundo dessas tragédias, né, Rafael? Vinícius, só para a gente se localizar, porque obviamente a gente sabe que São Paulo é uma cidade muito grande, onde fica essa escola, que área é essa da cidade, né? E pela movimentação aí, você acha que é uma área tranquila, que realmente, né, não se esperava acontecer algo tão grave assim? Aqui é o bairro da Vila Sônia, a gente fala que é Zona Oeste, mas algumas pessoas também falam que é Zona Sul, fica bem próximo do bairro do Morumbi. É uma região relativamente, especificamente a região aqui da escola, parece ser uma região relativamente tranquila. E segundo os relatos aqui dos funcionários e dos pais, havia esse temor de algum caso de violência por conta desse histórico de bullying. Mas não havia um temor de forma generalizada em relação à segurança aqui do local, aqui do bairro. O secretário de Educação, Renato Feder, secretário estadual, disse que a escola era atendida pela Ronda Escolar, que é um serviço que a Polícia Militar presta aqui no estado de São Paulo, em que faz essas rondas nos arredores das escolas, tanto da rede estadual como da rede municipal. E segundo o relato dele, essa escola, claro, estava contemplada nesse itinerário aí da PM por aqui, tanto que, segundo também o governo do estado de São Paulo, a PM chegou no local cerca de 3 minutos depois de ser acionada via essa ronda escolar. Então dá para dizer que é um bairro aqui da Zona Oeste ou Zona Sul de São Paulo, não há um grande histórico de violência por aqui e que, claro, a gente tem que sempre aguardar as investigações da Polícia Civil, mas o pano de fundo de toda essa história muito triste parece ser, de fato, esses casos de brigas entre alunos e de bullying, Rafael. E há alguma informação, agora do que é o caso, você que está aí, né? É uma escola grande, você tem alguma informação de quantos alunos tinham, né? Porque foi bem cedo da manhã, imagino que já tinha, é aquele momento que chegam todos os alunos, deve ter sido realmente assustador. Você tem ideia de quantas pessoas tem na escola e, né, se é uma escola grande? É uma escola de ensino fundamental 2, a gente ainda não tem a informação de quantos alunos exatamente frequentam a escola e quantos alunos estavam no local, mas dá para dizer sim que havia muitos alunos aqui dentro. Eu mesmo, quando cheguei aqui no local, por volta de umas 8h30, consegui presenciar um momento em que vários desses alunos eram retirados de dentro da escola, alguns deles já acompanhados de pais e responsáveis, todos muito assustados, né? Alguns chorando bastante, outros mais tranquilos. Esses que estavam mais tranquilos, de uma forma mais serena, foi com quem a gente conseguiu conversar e pegar as primeiras informações. O secretário falou que até pelo menos amanhã não haverá aula por aqui. Agora tem todo o trabalho da polícia de ouvir, né, todo mundo, ouvir até de repente os alunos, os responsáveis, para também puxar esse histórico de violência dentro da escola, ouvir todos os funcionários, a diretora, a professora. Um depoimento bastante importante é o depoimento dessa professora que conseguiu conter o aluno ali no momento, conseguiu imobilizar o aluno e tirar a faca, e até facilitou um pouco o trabalho da Polícia Militar no momento em que chegou na escola. Rafael. Vinícius, agora para te deixar trabalhar, continuar a apuração, eu vou aproveitar que você está aí. Se você pudesse, né, só passar aí a câmera, mostrar onde é que é, a porta da escola, acredito que os alunos já foram tirados, né? Só para a gente ter uma ideia de como é que está o clima aí nesse momento. Claro, eu vou virar aqui o celular. A gente não está tendo acesso à escola, viu, Rafael? Toda a imprensa está concentrada em frente à escola. A gente consegue notar aqui a presença de bastante imprensa. Foi colocada essa faixa de isolamento um pouco antes de chegar na escola. A escola fica ali um pouco à frente, onde é possível ver uma viatura
polícia militar. Então a gente não está tendo esse acesso dentro da unidade, a gente ainda não sabe se a gente vai poder entrar lá para ver também como que é o ambiente, como que é o espaço, onde eram as salas onde aconteceram esses ataques. Por enquanto o que a gente tem é isso de informação e, claro, uma outra frente aí de apuração e do desenrolar dessa história está no 24º Distrito Policial, que fica aqui perto, onde algumas pessoas já estão lá prestando depoimento e de onde vários investigadores já saíram também aqui da escola com direção a esse DP para continuar o trabalho de investigação. Rafael. Vinícius, te agradeço, viu? Bom, vamos agora para as ruas da cidade de São Paulo. O secretário de Segurança Pública fala neste momento em frente à escola que sofreu o ataque. Momento, ela seria socorrida pelo Águia, da Polícia Militar, só que existe um protocolo quando a vítima está em PCR, parada cardiorrespiratória. Esse socorro não pode ser realizado via aeronave, então foi socorrida terrestre e infelizmente evoluiu para óbito. Tem de confirmação sobre esse caso até agora, a dinâmica do caso, secretário? Nós temos 4 professoras e 2 alunos vítimas. Das 4 professoras, a Elizabeth lamentavelmente faleceu. Nós temos 3 professoras, uma que sofreu alguns golpes também, mas encontra-se estável, e as outras 2 superficiais. Dos 2 alunos, um também estável, já atendido, e um outro garoto em estado de choque. Então são 6 vítimas, sendo 4 professoras e 2 alunos, e a professora Elizabeth que evoluiu para óbito. Agora, acho que tanto da minha parte quanto do secretário Renato Feder, vale ressaltar aqui um ato heróico de uma professora de educação física, Cíntia. Professora Cíntia, que está neste momento sendo ouvida pelas equipes da Polícia Civil. Foi ela que mobilizou o agressor, ela que fez com que a arma branca, faca, fosse retirada dele. Não fosse essa ação heróica dessa professora, certamente a tragédia teria sido muito maior. Então a gente registra aqui o nosso agradecimento, um ato heróico por parte da professora. A gente lamenta muito, o nosso foco agora é dar total atendimento às vítimas, às professoras, né, Fred? Então, as famílias que passaram por isso. O secretário Renato falou com o governador, né, Renato? Então o nosso foco é esse. E claro, a partir daqui, uma linha de investigação vai ser realizada pela Polícia Civil para que a gente possa entender quais os motivos que fizeram com que esse garoto cometesse esse atentado aqui na data de hoje. Isso exige uma segurança maior nas escolas? Já são, em 2 décadas, mais de 13 ataques no Brasil. A gente, em primeiro lugar, está muito triste, né? Cheguei na escola agora cedo, falei com a diretora Vanessa, uma escola de alunos de Fundamental 2, uma tristeza muito grande. Acho que, em primeiro lugar, prestar apoio às famílias, aos alunos. A gente conseguiu uma heroína hoje, que foi a professora Cíntia, que conseguiu deter o aluno. Não teve nenhuma criança que se machucou gravemente, foi ainda bem um ferimento leve para as crianças. A diretora Vanessa está em estado de choque também, está muito triste, toda a escola está muito triste. Difícil saber nesse momento as motivações, o que aconteceu. Essa escola vinha sendo atendida pela ronda escolar, a ronda escolar foi acionada, chegou em 3 minutos, né? Logo depois que a professora Cíntia conseguiu imobilizar o aluno, os policiais chegaram e já fizeram a apreensão desse aluno. É muito difícil, a gente está muito triste. Secretário, o que você sabe sobre esse aluno, o histórico dele, o comportamento dele, o que se tem de concreto? Ele já era aluno dessa escola, pediu transferência e ele voltou para a escola dia 15 de março. Então ele estava transferido aqui e durante o período de permanência dele aqui, a diretora Vanessa não tinha nenhum aviso, né? Ela não tinha ciência de nada que chamasse a atenção, né? Então a escola foi pega desprevenida, a polícia vem fazendo um bom trabalho próximo da educação, então a gente tem a ronda escolar, a ronda escolar atende essa escola, atende várias escolas no estado, temos o Conviva, que é um programa para identificar e apoiar casos de bullying, ver alunos que estão sob estresse. A parceria entre a educação e a segurança já conseguiu evitar outros ataques esse ano, né? A gente identificou alunos também que estavam sob estresse ou com problemas
psicológicos e evitamos ataques. Esse, infelizmente, a gente não conseguiu. Ela não abre amanhã e a gente vai também decretar luto de 3 dias no estado, né, pela professora que faleceu. A escola não abre amanhã e a gente vai conversar com as professoras mais um pouco, ver talvez uma reabertura gradual. Ele deixou uma carta, secretário? Ele deixou uma carta? A última, por favor. Tá. Eu tenho. Graças a Deus, todas não estão em estado de risco. Está aqui no meu celular. A professora Rita de Cássia Reis e Ana Célia Rosa, que foram atingidas, mas não estão... E a Jane, e elas não estão em risco, né? Risco de vida. Hã? Jane. O nome da terceira Jane? Jane. E o sobrenome da Elizabeth, o senhor sabe? Sei. Está aqui. Terreiro. 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 Terreiro de 71 anos. Isso, de 71 anos. Terreiro. Obrigado. Ela já ensinava há quanto tempo na escola? Obrigado. Você feito com menor. Obrigado. Seguimos ao vivo, 10 horas e 38 minutos. Acabamos de ouvir, portanto, o secretário de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo. Também ouvimos o secretário de Educação aqui do estado de São Paulo e a confirmação da morte de uma professora. Essa professora chamada Elizabeth Terreiro tinha 71 anos, foi atingida por esse aluno, sofrera uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Então, confirmada a morte de uma professora nessa tragédia dentro de uma escola aqui da Zona Oeste da cidade de São Paulo. Também foi dito ali pela palavra do secretário de Educação aqui de São Paulo que no total envolvidas foram 4 professoras. Uma delas perdeu a vida. Também citaram mais outras 3 professoras que foram socorridas, mas não correm risco. E um detalhe bem significativo dessa história toda é que, segundo o secretário de Segurança Pública, houve uma ação, a atitude de uma professora de Educação Física. O secretário de Segurança Pública chega a chamá-la de heroína, né, que ela fez um ato heróico dentro da escola, porque foi graças a essa professora de Educação Física que ela conseguiu imobilizar o aluno e conseguiu fazer com que a faca que estava na mão desse aluno que cometeu esse ataque, conseguiu fazer com que a faca fosse retirada da mão dele e imobilizar o aluno para que mais problemas não ocorressem dentro da escola. Então, pelo que a gente consegue compreender, essa professora de Educação Física o imobilizou depois que ele já havia feito o ataque contra esse outro aluno, que, segundo relatos trazidos pelo Jairo Nascimento, que está em frente à escola e ouviu outros alunos, estudantes dessa unidade de educação, já havia ali um conflito entre esses 2 alunos, uma possível acusação de bullying, de troca de ataques entre os 2, e que esse aluno em questão, que entrou com a faca em mãos, de acordo com o relato que foi feito para o Jairo Nascimento em frente à escola, ele já havia dito que ia voltar e que ia aparecer em algum momento para se vingar dessas brigas, desses conflitos que estavam ocorrendo ali dentro. As professoras também, segundo os relatos, já estavam por dentro desses conflitos, já tinham presenciado discussões, presenciado brigas. E eis que hoje, na manhã do dia 27 de março, segunda-feira, por volta das 7h20 da manhã, o aluno, o estudante de 13 anos, entra na escola com uma faca e, pelo relato, a primeira pessoa que foi atacada foi uma professora. Nós não sabemos ainda se essa primeira pessoa atacada foi a professora que perdeu a vida ou foi uma das 3 que, por enquanto, não oferecem maior risco para a sua saúde. Então, nós temos 4 professoras, uma que perdeu a vida, 3 que foram atingidas e que não estão em estado grave. Jairo Nascimento também nos escuta, ele que está no local, está ao vivo e continua a conversa aqui com a gente. Jairo. Pois é, né, Elisa? A gente confirmando, portanto, informação ao vivo após a entrevista dos secretários de Segurança Pública e de Educação do Estado de São Paulo sobre a morte de Elizabeth Terreiro, professora de 71 anos, que foi esfaqueada por esse aluno de 13 anos que realizou essa verdadeira barbárie aqui nessa escola. Agora há pouco nós tivemos, inclusive, a divulgação de uma nota da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo, dizendo que
dessas pessoas que foram vítimas e que não correm risco de morte, a gente está falando, portanto, de 3 professores mais 2 alunos, eles foram levados para hospitais das Clínicas, Bandeirantes, Universitário e São Luís. Eu conversei, inclusive, com um parente de uma aluna que estava em estado de choque, me dizendo que esta pessoa foi para uma UBS. Agora, inclusive, a gente está acompanhando as imagens, você está vendo, de pessoas que estão saindo da escola. É comum, infelizmente, essa cena está acontecendo, se repetindo, de pessoas em estado de choque. A gente vai movimentar a nossa câmera aqui para dar passagem, inclusive para uma viatura. A gente está aqui numa rua sem saída, um local que está com uma movimentação intensa de autoridades e também da presença da imprensa aqui acompanhando o caso. Infelizmente, voltando a narrar aquela cena que é muito triste, que a gente está vendo de pessoas prestando solidariedade umas às outras diante desse atendimento. A gente viu aqui pais que vieram buscar os seus filhos saindo chorando, nervosos, preocupado com a segurança dos seus filhos. A informação que eu tive é que aquelas pessoas que fazem a gestão da escola, que ainda aqui estão na parte de dentro, estão ligando para os pais pedindo para que os alunos sejam retirados aqui da escola. Rapidamente, para encerrar, o secretário explicou que a escola vai ficar fechada, as outras pessoas não correm risco de morte, mas infelizmente a Elizabeth Terreiro, de 71 anos, uma professora, morreu. Ela foi socorrida inicialmente, mas não resistiu. Devolvo ao estúdio. Obrigada, Jairo Nascimento, conversando com a gente ao vivo em frente à escola onde ocorreu nesta manhã de segunda-feira essa tragédia. O aluno invadiu com uma faca, esfaqueou 4 professoras, uma delas teve uma parada cardíaca e aos 71 anos faleceu. Confirmada, portanto, a morte de uma professora nessa tragédia, dentro de uma unidade educacional.